Olá, amigas, olá, amigos, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez à nossa querida série Aspectos Morais na Revista Espírita. Série esta que tem como objetivo divulgar e incentivar a leitura e o estudo dos 12 volumes das revistas espíritas, publicadas por Allan Kardec entre os anos de 1858 e 1869. Hoje, nós vamos ver 2 artigos sobre o mesmo tema. O primeiro se intitula Remédio Dado por um Espírito, que está na Revista Espírita de novembro de 1862. E a outra é Cura... Fugiu agora. Fugiu. Vamos lá que eu te dou um apoio aqui, Dudu. Pois é. Cura por um Espírito, na Revista Cura Espírita de fevereiro de 1863. Isso mesmo, de fevereiro de 1863. Tá? E comigo estão, então, para falarmos desses 2 artigos, que têm pontos bem interessantes, Felipe Rocha e Sônia Hoffmann. Olá, Sônia. Olá, Eduardo. Fique tranquilo, os espíritos, eles certamente vão providenciar um medicamento de memória para ti. Olá a todos. Um prazer, uma satisfação novamente nós estarmos aqui conversando sobre esses artigos, esses temas todos que são abordados na Revista Espírita. Sempre lembrando para todas as pessoas que quiserem ler na íntegra os artigos, podem, e que não tiverem condição de manusear em documento, em papel, a própria revista, podem ir até o site da Federação Espírita Brasileira e lá fazerem um download gratuitamente de todas as edições, e assim ler esses artigos e tantos outros mais. Oi, Felipe, tudo bem? Olá, Sônia, olá, Dudu, olá os nossos amigos de casa que nos acompanham. Vamos estar hoje falando aí, como bem introduziu o Dudu, sobre 2 artigos, né? Artigos esses que trazem muitas informações medicinais, né, Dudu? Isso. E que comprovam mais uma vez essa capacidade de interação, né, que a gente tem com o plano espiritual e das infinitas possibilidades de comunicação que se dão, né? Dos mais variados temas, dos mais variados assuntos, nas mais variadas áreas, né, para auxiliar aí sempre o progresso, né? E é como a gente sempre diz, né, a evolução em 2 mundos, né? Então ocorre aqui, ocorre lá e um mundo interage com o outro. Mas vamos lá. O primeiro artigo que nós vamos comentar é o artigo da Revista Espírita de 1862, Remédio Dado pelos Espíritos. Os espíritos bons se interessam pelo sofrimento da humanidade. Não é, pois, de admitir que busquem aliviá-los e, em muitas ocasiões, provaram que o podem quando bastante elevados para disporem dos necessários conhecimentos, porque veem o que não podem ver os olhos do corpo, preveem o que o homem não pode prever. Ou seja, né, nós nunca estamos abandonados, nós nunca estamos sozinhos. Tem sempre os prepostos de Jesus, de Deus, nos orientando, nos protegendo, e até nos curando também, nos ajudando no processo de cura. Porque é claro que qualquer mal que sentimos tem a nossa parte, tem o nosso quinhão nesse estado doentio. Não é somente um aspecto externo ou interno que atua sozinho. Existe a nossa participação por várias formas, né, Sônia? Sim, e os amigos espirituais, certamente eles podem intuir em qual a medicação a ser utilizada, e mesmo muitas vezes até se tem relatos de atualmente quantos médicos sentem a presença, sentem-se intuídos pelos amigos espirituais. Então, isso é certo que eles estão presentes em todos os momentos da nossa vida. E a natureza, Deus,
oferecer uma série de possibilidades na natureza, e os espíritos superiores, eles estão sempre intuindo todas aquelas pessoas que estão necessitadas, né? Necessitadas de um determinado remédio, uma determinada medicação, muitas vezes não tem condição de, ou moram muito distante, onde até chegarem a um local, a um hospital ou alguma unidade de saúde, muitas vezes não existe essa possibilidade. Então, nós temos ao longo da história as curandeiras também, e o povo indígena, o quanto trabalhou e trabalha com essa questão toda da flora. E então nós vamos entender que os amigos espirituais, espíritos de luzes, espíritos protetores, estão intuindo o que usar, como usar, não é? E quando usar. Sabe-se lá, né, se os remédios que nós temos hoje também não são intuições, porque vão sendo descobertos coisas novas, né? A exemplo, a penicilina, né, que mata bactérias, até então não se conhecia nada. E tantas outras coisas que são oriundas, que podem ter sido oriundas do plano espiritual, né? Que são conhecimentos que não estão disponíveis para nós e que o homem vai descobrindo. E continua assim. O remédio que se cuida foi dado nas circunstâncias seguintes à senhorita Hermance do Fogo, o qual nos remeteu a fórmula com autorização de publicá-la, em benefício do que delas necessita. Um de seus parentes, falecido há muito tempo, havia trazido da América a receita de uma pomada, de maravilhosa eficácia para toda sorte de chagas ou feridas. Com sua morte, perdeu-se a receita, cujo conhecimento não foi dado a ninguém. A senhorita Dufour estava afetada de um mal na perna, muito grave e muito antigo, o que havia resistido a todos os tratamentos. Cansada de ter empregado inutilmente tantos remédios, um dia perguntou ao seu espírito protetor se para ela não havia cura possível. Sim, respondeu ele. Usa a pomada do teu tio. Mas sabeis perfeitamente que a receita se perdeu. Eu vou te dar, disse o espírito. Tendo seguido a prescrição, então o espírito deu a prescrição, inclusive a prescrição da quantidade, das gramas e tudo mais, está no artigo original, né? Quem tiver curiosidade de ir lá ler, né? E de repente replicar a receita, né? Uma pomada de uso tópico. Tendo seguido a prescrição, em poucos dias a perna da senhora Dufour estava cicatrizada e a pele restaurada. Felizmente, a sua lavadeira também foi curada de um mal idêntico. Um operário que se ferira com um fragmento de foice, o qual penetrou profundamente na ferida e produziu um inchaço e supração. Com o emprego daquela pomada, o edema desapareceu, cessou a supração e o pedaço de ferro saiu da ferida. Em 8 dias, aquele homem pôde caminhar e retornou ao trabalho. Ou seja, ela, além de ter sido beneficiada com a receita que foi relembrada pelo espírito protetor dela, ela cumpriu direitinho o que foi designado de distribuir gratuitamente para outras pessoas. Essa medicação. E sempre recordando que a Hermance Dufour, ela foi uma das médiums que trabalhou intensamente com Kardec, tanto no aspecto da psicografia quanto no aspecto da psicofonia. E então ela recebeu, ela fez todo um tratamento médico, nós podemos depender de tudo que foi colocado, que ela fez tudo que os médicos deram, mas não estava surtindo efeito. Então, ela pediu, solicitou. E nós sabemos, né, de quantas questões que os amigos espirituais fazem esses processos interventivos. Nós temos questões que o próprio Divaldo contou muitas vezes, e com espíritos que atuaram também em processos de cura. Então, como o Felipe disse, né, eles estão interagindo conosco em todas as áreas, em todas as situações, desde que realmente haja
fervor no nosso pedido, sinceridade no nosso pedido, e haja realmente, assim, um motivo para ser isso realizado. E um aspecto interessante, Sônia, ela precisou pedir ao Espírito, mesmo sendo uma criatura boníssima, né, cheia de virtudes, segundo Allan Kardec sempre falou sobre ela. É como Jesus, né? Na época dele, as pessoas doentes iam a ele pedir. Ele não saía curando todo mundo. Ele respeitava o livre-arbítrio das pessoas. Então, ela foi lá para o Espírito Protetor dela, né, para saber se tinha cura, se não tinha cura, tinha um remédio, se não tinha, porque ela não estava aguentando mais, né? Pedis e obtereis, né? Exatamente o que eu estava pensando, Felipe. E essa é uma questão muito é uma questão assim que é certo que acontece, não é? No momento exato, no momento em que for necessário, os amigos espirituais estão presentes ali, e então nós também podemos entender muitas vezes que isso também acontece, essa fluidificação, essa magnetização. Olha, se nós levamos muitas vezes para a instituição espírita, mesmo para os nossos lares, muitas vezes nós levamos a água para ser magnetizada, não é? Eles estão ali magnetizando, estão colocando naquela água os fluidos necessários para que nós possamos, muitas vezes, recuperar a nossa saúde espiritual, nossa saúde moral, até a nossa saúde física. E não é só isso, nós sabemos, e há muitas citações que até mesmo quando essas águas são dadas aos próprios animais, aos pets, enfim, isso vem ajudando, os amigos espirituais vêm trazendo essas ajudas. E a gente pode se perguntar, de repente, né? Puxa, mas é um remédio da natureza, né? Uma coisa misturada ali e tal. Mas aí eu me pergunto, qual remédio que não vem da natureza, né? Qual elemento químico não é retirado da natureza, né? Então, a alopatia, né? Que é o que trata o sintoma, digamos assim, ela também utiliza elementos químicos que são retirados da natureza, né? Não há nada que não saia da natureza, porque tudo está na natureza. Né? E esse conhecimento sim, tanto a alopatia como a homeopatia, todos, né? A homeopatia é fundamentalmente da natureza. Então, ambos estão na natureza, né, Sônia? Então não tem essa de remédio fora da natureza, né? Mas isso aí é ervas naturais, não funciona. Puxa, mas tudo vem da natureza. Nós não temos essa opção. Mas e quem de nós não tomou um chazinho? Exato. Que a vovó disse, a mãe disse, um chazinho disso, um chazinho daquilo. Então havia todo esse conhecimento, e isso é uma sabedoria, saber, né? E a gente que trabalha com ciência, assim, né, Sônia, sabe que muitos falam, mas não tem comprovação científica. Mas a comprovação científica se dá após diversos estudos. E os estudos são patrocinados por quem tem interesse econômico no estudo. Né? Então, ninguém vai estudar um chazinho de Marcela, por exemplo, que a pessoa colhe no campo. Por que eu vou estudar isso? Isso não dá receita, né? Então, se funciona, tudo bem, mas eu não vou aplicar estudos científicos em cima disso. Então, a comprovação científica também é algo questionável nesse sentido, porque, puxa, se tu tem uma dor de barriga, toma um chá e ele te faz bem, mal ele não está fazendo. Né? Então, ele tem algo assim, nem que seja um conhecimento empírico, né, do uso e da prática, né, que ele vai ter um valor, sim, né, aquele conhecimento antigo, passado ali de geração por geração, ou de espírito, né, para encarnado, de espírito desencarnado para encarnado, tem o seu valor. A chamada medicina popular, muitas vezes é menosprezada pela medicina oficial, porque não entra o ganho financeiro aí. Né? Mas isso é papo para outra coisa. Mas é que a gente acaba entrando, porque assim como tem medicina familiar, como tu disse, tem o charlatanismo, assim como tem o espiritismo sério,
né, que trabalha com coisas realistas, vai ter alguém que vai dizer que recebe um espírito, que vai decifrar um remédio e que ele não vai ter valor nenhum, então, e daqui a pouco vai estar vendendo isso, né? Então, esse medidor aí que a gente pode botar, eu acho que a Sônia deu a entrada ali, ela não cobrou nada de ninguém. Então, a gente tira o interesse pessoal e aí a gente começa a poder dar uma veracidade para a informação, né? Cara, quando alguém está totalmente desinteressado, o único interesse é fazer o bem, não há por que aquela pessoa está inventando, né? A pessoa que inventa é porque ela tem um interesse. Então tem, claro, o charlatanismo, assim como tem as coisas sérias, e com certeza a pomada ali, o Kardec, como é muito científico, né? Deu vários casos ali para comprovar que a pomada tinha sua eficácia. Sim. Mas vamos para o segundo, então, né? A cura por um espírito, na Revista Espírita de 1863. Recebemos várias cartas que comprovam a excelente aplicação do remédio indicado na Revista Espírita de 62, cuja receita foi dada por um espírito. Um oficial da cavalaria nos disse que o farmacêutico de seu regimento teve um cuidado de prepará-la para os casos muito frequentes de acidentes causados por coices dados por cavalos. Sabemos que outros farmacêuticos fizeram o mesmo em certas cidades. A propósito da origem do remédio, um de nossos assistentes de Eury et Loire transmite-nos o seguinte fato de seu conhecimento pessoal. Não sei se vocês querem comentar essa primeira parte, eu acho que não, é bem introdutório. Não é necessário. Um carregador chamado Pacchini, que reside numa comuna próxima, veio ver-me há um mês, andando de muletas. Admirado de o ver assim, indaguei do acidente. Respondeu-me que, desde algum tempo, suas pernas estavam muito inchadas e cobertas de úlcera, e que nenhum remédio fazia efeito. Esse homem é espírito e tem alguma mediunidade. Disse-lhe que era necessário dirigir-se aos espíritos bons e fazê-lo com ardor. No dia de Todos os Santos, vi-o na missa, com um simples bastão. No dia seguinte, veio ver-me e contou o que se segue. Senhor, disse ele, desde que me recomendasse utilizar os bons espíritos para obter minha cura, não deixei de invocá-los e lhes mostrar o quanto o meu mal me prejudicava para ganhar a vida. Uma noite, estando meio adormecido, vi um homem todo de branco aparecer no meio do quarto. Avançou para o meu aparador, tomou um pequeno pote no qual havia um unguento de que me servia para acalmar as dores da perna. Mostrou-me o recipiente e depois apontou-me vários elementos e gesticulou o que era preciso fazer na mistura. Indicou-me a dose e despejou no pote. Depois de fazer sinais de amizade, desapareceu. No dia seguinte, fiz o que o espírito havia descrito e desde então minhas pernas entraram em franco processo de cura. A última questão, bom, podemos comentar sobre isso, né? Depois a gente fala sobre esse caso legal aí que a revista trouxe. Ou seja, é mais uma recomendação de um espírito que surge, né, que aparece para a pessoa, recomendando, apontando os elementos que ela deve usar na dosagem certa, né, na medida certa, para que a pessoa, né, obtenha a cura daquele seu mal. E ele fala ali, o senhor fala, né, do quanto ele estava ficando prejudicado de trabalhar, né, de fazer a sua atividade laboral. Então, e ele, com fervor, com sinceridade, solicitou aos amigos espirituais. E isso é importante, porque ele não estava pedindo apenas simplesmente para ele ficar ali e levar uma boa vida. Não, ele estava pedindo porque ele estava querendo dar continuidade às suas atividades de trabalho, enfim, e que eram importantes e necessárias. Então, os amigos espirituais reconhecem isso também. Oi? Interessante, ele era espírita, frequentava a missa, ou seja, cria o apoio dos dois lados, né? Atirava para tudo que é lado, né, Dudu? É verdade. Não, e foi bom ele ser espírita e ser médium, porque o espírito apareceu para ele, ele não ficou com medo e seguiu à risca as recomendações do espírito. E mais uma vez, né, o pedido, né, aparecendo. Então teve a necessidade da ação do espírito, né, da busca, né. Por isso que é importante que a gente
utilize o conhecimento que a gente vai adquirindo, né? Põe em prática. Sim, no artigo diz que ele ora durante alguns dias para obter, né, essa graça de receber a perseverança dele, não é? A perseverança que ele foi tendo, isso. Vai adquirindo conhecimento, né, sobre as coisas espirituais e vai aumentando a nossa fé, né? Sim. Por isso que a gente fala tanto no espiritismo da fé raciocinada, né? Faz sentido ter fé, né? Então por que não ter? E desde que a gente sabe que faz sentido, por que não pedir? Nem todos os nossos pedidos vão ser atendidos, mas aqueles que fizerem bem para a nossa evolução vão ser. E às vezes a nossa evolução demanda coisas, né, que nos fazem crescer de outras formas, abrir outros horizontes e que lá na frente vão fazer sentido. Sim, há determinados desafios e experiências que são necessários e fundamentais para que nós passemos. Então, não convém, mas quando o que nós estamos solicitando não vai interferir nesse processo de aprendizagem, e, ao contrário, vai trazer cada vez mais, vai potencializar cada vez mais a crença daquela pessoa, e não só daquela pessoa, mas das outras pessoas que também souberam e conheceram esses fatos. É claro que isso vai acontecendo. E para finalizar, né, a reflexão do Kardec. A última questão que não nos parece duvidosa, sobretudo quanto se conhecem as propriedades que a ação magnética pode dar às substâncias mais benignas, a água, por exemplo. Ora, como os espíritos também magnetizam, certamente podem dar, conforme circunstâncias, propriedades curativas a certas substâncias. Se o espiritismo nos revela todo um mundo de seres que pensam e agem, revela-nos também forças materiais desconhecidas, que a ciência um dia aproveitará. E de tempos em tempos a gente vê esses prodígios, né? Como a gente já comentou aqui também, aquele filme do Arigó, né? Que é bem impactante, mas a história dele é muito legal. Sim. Se a gente for pegar as bases, né? Porque todos aqueles casos tiveram comprovação, tiveram efeito positivo. Não teve nenhum caso que houve um problema na sequência, né? E muitos dizem, puxa, mas ele estava costurando com um bisturi sujo. Sim, mas a magnetização dos espíritos matava as bactérias, né? Assim como se descobriu posteriormente materiais que são antibactericidas, né? O próprio material por si só tem um efeito antibactericida, como é a prata, por exemplo, né? Então a gente tem todo esse arcabouço de conhecimento que a gente tem que começar a aproveitar realmente. Botar em prática as coisas boas, as coisas morais, as coisas que nos fazem crescer e evoluir, e também utilizar a espiritualidade em nosso favor para auxiliar tanto a nós como ao próximo, né? E tirar disso tudo esse papel do milagre e tudo. Não, tudo tem uma explicação lógica e racional. Né? Então, essa fé raciocinada, porque certamente houve explicações e houve um motivo e houve o que foi feito e como foi feito, como foi o procedimento, como aconteceu. Quer dizer, o Allan Kardec ele foi muito cuidadoso, tanto no primeiro artigo quanto no segundo artigo. Ele não colocou assim, sem ter recolhido comprovações. Sim, Eduardo, tu irias falar alguma coisa? Não, estou aproveitando, Felipe. E você também, né, falando em magnetismo, o nosso caso Tupiniquim, que nós nos orgulhamos, é a pomada do vovô Pedro, que, rapidinho, eu vou dizer que surgiu em 1972, através do médium João Nunes Maia, lá em Minas Gerais, quando ele foi lançar o seu livro, Além do Ódio, no sanatório que existe na Santa Isabel, que existe em Betim, né, região metropolitana de Belo Horizonte. Ao final do lançamento do livro dele, ele começa a ver espíritos caracterizados de escravos, espíritos, depois ele percebe que são personagens do livro dele,
e não entendia, não estava entendendo aquilo. Aí, de repente, entra um senhor, vai até ele e fala para ele, pega papel e lápis. Ele prontamente obedece, né, que o senhor impunha uma figura de respeito, assim, de dignidade. Ele pega um pedaço da folha que embrulhava a caixa dos livros que ele levou e anota toda a receita desse senhor. E ele pergunta depois, que nome eu dou, né, de quem fez essa receita. Aí ele olha para o João Maia e diz, vovô Pedro. E de outra coisa também, anote que o preço é um Deus lhe pague. E quem era esse vovô Pedro, que depois foi revelado? Nada mais, nada menos que Franz Anton Mesmer, né, o que criou a teoria do magnetismo animal. E todo mundo já ouviu falar, né, pelo menos no meio espírita, todo mundo já ouviu, nós já usamos, né, Sônia, a pomada do Bopê e confirmamos os seus benefícios. E ela é distribuída gratuitamente. Aqui no Rio Grande do Sul eu não sei, Exatamente. mas no Rio de Janeiro ela era distribuída assim gratuitamente. E vários outros locais. Até Vários outros aconselho a nossos ouvintes, telespectadores, que procurem no YouTube por essa história da pomada do vovô Pedro. É muito bonita e muito interessante e vale a pena, sim. Então tá, meus amigos. Pedimos também que, além do YouTube, procurem os nossos outros vídeos, assistam, deixem os seus likes, façam seus comentários, para que a gente possa estar trazendo sempre assuntos aí que interessem a todos. Né? Fica o meu grande abraço aqui e que leiam os artigos, né? Mais uma vez, esses artigos aí muito interessantes, inclusive com a receita da pomada, né? Até a próxima. Um abraço a todos. É isso aí. Um abraço empomadado para todos. Até mais. Tchau, tchau. Abraços curativos.